E aí, galera? Recentemente eu assisti o filme Superman, de 1978. Sim, aquele clássico filme que muita gente fala que a interpretação do ator que interpretou o Superman nesse filme é a melhor interpretação em live action, é a melhor versão em live action do Superman. Eu concordo com isso, vocês só vão saber da minha resposta assim que vocês assistirem esse vídeo por completo. Então, nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sincera sobre esse filme. Aqui no início desse filme nós vemos os próprios pais biológicos do Clark Kent, que ainda não nasceu, e o pai do Clark se chama Kal-El. Aqui nós vemos que tanto a mãe do Clark quanto o pai do Clark, né, que no caso é o futuro Superman, estão ali resolvendo suas questões, até que o local acaba sendo destruído, o que faz com que o próprio Kal-El, o pai do Superman, e a mãe do Superman tenham que colocar ele depois que ele nasce, né, depois que ele nasce e é um bebê, eles acabam colocando ele dentro de uma espaçonave para assim mandarem ele direto para a Terra, sabendo assim que em algum momento alguém vai encontrar ele e vão criar ele. Algo que acaba acontecendo, porque em uma cena específica, um personagem que se chama Jonathan Kent e uma personagem que se chama Martha Kent, né, acabam vendo esse garotinho, vendo essa nave e vendo que tem um garoto ali que tem aproximadamente uns 5 anos de idade. Isso porque, quando o Clark foi mandado para a Terra, ele era recém-nascido, mas ele ficou por muito tempo até chegar na Terra, o que fez com que quando ele chegasse lá na Terra, ele tivesse uma aparência de um garoto de 5, com 6 anos ou 7 anos de idade. E ali, naquele momento, a própria Marta fala: eu sempre quis ter uma criança, eu sempre quis criar uma criança como se fosse o meu filho. O que faz com que ela própria, né, converse com o Jonathan Kent e faça com que ambos acabem adotando ele. Depois se passa um período específico e nós vemos o Clark na sua adolescência e a gente vê um pouco dos colegas dele de escola, bem pouco mesmo. Até que a gente chega no fadídico momento que agora é spoiler, mas, cara, tá nos quadrinhos, velho. Tipo assim, é uma parada que acontece. Eu vou ter que falar aqui, né? Mesmo que tipo, nem todo mundo leia quadrinho, nem todo mundo saiba. Chega no spoiler, tá? Chega um determinado momento em que o próprio pai do Clark, né, o pai adotivo dele, acaba tendo um infarto e acaba infelizmente morrendo. Fazendo assim, né, com certeza, obviamente, tanto a mãe do Clark quanto o próprio Clark ficarem completamente chateados com essa ocasião. Agora eu vou para outro momento, se passando anos e anos depois dos acontecimentos envolvendo o infarto do pai do Clark, que é um momento em que o próprio Clark já está adulto e ele vai trabalhar num local de jornalismo, né, cara, que eu esqueci o nome onde o Clark trabalha, né, mas eu vou colocar aqui na tela aqui, se caso eu lembrar. Né? E ali ele acaba conhecendo o personagem Jimmy Olsen, que é um garoto que também trabalha naquela área ali de jornalismo, e a própria personagem Lois Lane, e também ele conhece o próprio chefe dele, que é um cara um pouco esquentado, né? Um pouco alterado. Ele lembra até um pouco de J. J. Jameson, mas ele não fica implicando tanto com Clark como o próprio J. J. Jameson implica com Peter Parker, sacou? Então, aqui nós vemos um pouco dessa ocasião. E, cara, esse filme ele é muito interessante porque ele consegue trabalhar muito bem a questão do Clark Kent sendo o Superman e sendo o próprio Clark Kent. Porque, para quem não sabe, o Superman age de uma forma, mesmo sendo a mesma pessoa, tá? Mesmo o Clark Kent sendo o Superman, ambos têm que agir de maneiras diferentes, sabe? Então, no momento que o Superman é o Superman, no caso que o Clark Kent coloca o uniforme do Superman, ele é um cara mais confiante, mais concentrado, ele tem os seus momentos sérios, mas também tem os seus momentos amigáveis, mas ele é um cara mais pra frente, é um cara que tem mais moral, sabe? E confiança é o nome certo para se dar no momento em que ele está com o uniforme do Superman. Diferente de quando ele está sem o uniforme e está agindo normalmente sendo o próprio Clark Kent, que aí já é um momento em que ele é um pouco mais tímido, né? Que já é uma situação onde nós vemos que ele fica um pouco atrapalhado, até propositalmente, vamos se dizer assim, né? E isso para poder as pessoas não saberem que ele é o Superman. E isso funciona muito bem, cara. Tanto o momento em que ele está vestido de Superman funciona muito bem, e o momento que ele é o Clark Kent funciona muito bem. Outra ocasião aqui, situação muito interessante, é a relação do Clark com a Lois Lane e do próprio Superman com a Lois Lane. É uma situação que, cara, quando o Superman está conversando com a Lois Lane, tem várias cenas interessantes, várias cenas engraçadas. Isso porque todas as informações que são trazidas sobre ele não consegue enxergar
via raio laser com algum objeto específico. O ponto fraco dele é Kryptonita. Tudo isso é muito bem construído e também a maneira em que ele apresenta os seus poderes ao decorrer do filme, cara, é de uma sutileza muito, mas muito interessante e sensacional, ao meu ver. Não fica algo forçado, sabe? É um momento simples, cara, que já te pega de surpresa e faz você falar: putz, essa obra aqui é incrível, essa obra aqui é legal pra caramba. E essa sutileza nessa apresentação de poderes do personagem é algo que eu achei que foi muito bem feito. Juntamente com outra ocasião, que é a própria relação do Superman com a Lois Lane, que eu falei aqui anteriormente. E, cara, esse casal é a química da química da química da química. Nunca desce o nível, sempre sobe o nível. Porque, cara, eles combinam muito. É claro, nesse filme o Clark não chega a ficar com a Lois Lane, mas a gente sabe que isso vai acontecer no futuro. Mas, cara, tanto a relação do Clark com a Lois Lane, tanto a relação do Superman com a Lois Lane é muito legal. Mas o mais interessante é que quando o Clark vai conversar com a Lois Lane, sendo o Superman, né, com o uniforme, é mais evidente essa química, já que quando o Clark Kent está conversando com a Lois Lane, sendo o próprio Clark, a Lois nem dá muita bola para ele. A Lois Lane sabe um pouquinho que o Clark gosta dela, mas ela não dá muita bola não, cara. Ele até cogita falar a identidade secreta dele para ela, mas ele acaba não falando. Até o próprio vilão Lex Luthor, cara, ele é muito bem apresentado e a narrativa dele aqui, barra ambição, é muito bem estabelecida. E até o próprio Lex Luthor, quando eu vi ele pela primeira vez, eu pensei, ué, Lex Luthor tá com cabelo? Mas depois no final, se caso no final, assim que vocês assistirem esse filme, vocês vão ver a surpresa, cara. Mas ele é outro vilão que é muito interessante, como eu falei anteriormente. Ele é um cara que tem as suas ambições, ele tem a sua missão específica, e isso é muito bem apresentado nesse filme, com uma pitada de humor. Outra coisa que é muito interessante nessa obra é que, ao mesmo tempo que a obra consegue se manter séria, ela também consegue ter os seus momentos muito, mas muito engraçados. E sobre os efeitos visuais dessa obra, né, o CGI, eu não sou aquele cara sommelier de CGI, mas sendo uma obra que é de 1978, eu diria que até essa obra envelheceu bem. Pode ser que tenha uma pessoa ou outra que fale, não, Liedson, você está errado, essa obra não envelheceu bem. Mas eu, Liedson, acho sim que mesmo sendo, né, mesmo Superman, o filme, sendo uma obra de 1978, foi uma obra que envelheceu bem pra caramba, cara, comparado a outras obras aí que foram lançadas recentemente e que, cara, em questão de efeitos visual, parece que foi lançado há 30 anos atrás. Mas é claro, cara, que além de efeito visual, o mais importante é a história. E a história, como eu disse aqui para vocês, né, se eu não estivesse sendo claro, vou repetir aqui, né, ou não repetir, mas afirmar aqui, cara, a história para mim é sensacional. É uma história que mostra quem é o Superman, como ele é, sacou? A toda a ingenuidade que ele tem, algo que pode ser possivelmente apresentado mais ainda nas continuações, sendo que essa obra sim tem continuações, e que tipo, foi um filme que me agradou e eu gostei pra caramba. Não esperava nada. Foi a primeira vez que eu assisti esse filme de 1978 do Superman e eu gostei pra caramba, cara. E eu recomendo muito, recomendo bastante. Ainda mais se você for uma pessoa que gosta de obras, né, relacionadas a personagens da DC Comics. E uma coisa que eu prometi no início do vídeo, que eu iria falar aqui no final, é sobre o ator que interpretou o Superman. Eu esqueci o nome dele aqui agora, mas assim que eu lembrar, eu vou deixar o nome dele aqui na tela para vocês verem. Esse ator que interpreta essa versão do Superman, que aliás já é um ator que já faleceu, né? Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Na época que ele interpretou, ele fez muito bem, porque, cara, esse Superman pra mim é incrível. Ele é a essência do Superman. E mesmo que eu tenha lido somente um quadrinho do Superman, eu confesso aqui, eu tenho que ler outros. Calma, calma. Um dia eu vou ler. Pelas informações que foram conferidas a mim, né, trazidas para mim, e assim que eu pesquisei sobre o personagem, sobre toda a essência dele, né, dá para poder você concordar que essa é a melhor versão do Superman já feita. Eu diria que é a melhor versão do Superman de todos os tempos. Isso até vir uma versão aí que vai vir. 2025 tá vindo o novo filme do Superman. Mas até esse momento, cara, para mim, essa versão aqui, em questão de Superman, é a melhor versão de Superman. Ah, melhor do que do Henry Cavill? Sim, é melhor do que do Henry Cavill. Nada contra o Henry Cavill. Eu adoro o ator Henry Cavill, mas, cara, não. Essa versão aqui é muito melhor do que a versão do Superman do Henry Cavill. Gostando vocês ou não dessa minha opinião aqui nesse final desse vídeo, ou até gostando, o importante é vocês gostarem desse vídeo.
O que você faz quando você gosta de um vídeo? Você deixa o like. Então, se você gostou desse conteúdo aqui do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar o like e também de se inscrever no canal, se vocês quiserem receber mais conteúdos desse canal maravilhoso. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!